Boa noite. Bem-vindos à gravação do programa Invenção do Contemporâneo Especial. Este programa inaugura um formato exclusivamente online. Teremos a participação de internautas que poderão enviar perguntas ao nosso convidado. Esperamos que vocês gostem desse novo formato e participem do chat com perguntas e colocações. Antes de começar, gostaríamos de avisar que, por motivos pessoais, não teremos a presença do professor Marco Aurélio Nogueira. Em breve gravaremos um encontro com ele e vocês poderão assistir em nosso site. Para discutir hoje o tema Ruas em Movimento, temos a presença de Marcos Nobre, que é professor de filosofia no IFISH Unicamp e pesquisador do SEBRAP. Autor de diversos livros como Dialética Negativa, Teoria Crítica e o mais recente, Imobilismo em Movimento, da abertura democrática ao governo Dilma. Boa noite. Nós vamos começar, então, eu queria propor que você começasse hoje explicando a origem dos dois livros mais recentes que você acaba de lançar. O Imobilismo em Movimento, que é um livro tradicional, em papel, e um e-book, O Choque da Democracia, Razões da Revolta. Os dois foram publicados pela Companhia das Letras. Numa altura, logo no começo do livro, você chama esse livro eletrônico, esse e-book, de livro de intervenção. De certa forma, recuperando, pelo menos do ponto de vista, renovando, pelo menos do ponto de vista tecnológico, uma longa tradição, que pelo menos do final do século XIX, de livros que têm a vocação de intervir diretamente em alguma realidade social em ebulição. Eu gostaria, então, que você me dissesse se concorda com isso, ou o que aproxima os dois livros dessa tradição, ou o que os afasta, e falasse um pouco sobre o processo de criação desses dois títulos. Claro. Primeira coisa, agradecer a CPFL pelo convite e especialmente por poder inaugurar esse novo formato, que eu acho que é mais do que adequado ao tema e ao que eu escrevi, né? Então, acho que a tecnologia e as ideias estão indo juntas nesse caso. Eu recebi o convite da editora, da Companhia das Letras, para fazer esse livro que eu publiquei no final de 2013, chamado Imobilismo em Movimento, no final de 2012. E a partir daí eu me dediquei a escrever esse livro, a finalizar um livro que eu estava fazendo já fazia 6 anos, né? Durante as férias, né, acadêmicas, dava para trabalhar um pouco nesse livro e fazer a pesquisa necessária. E aí, esse livro, no formato, ele estava previsto para ser entregue à editora em junho. E eu estava finalizando o livro, então, quando ocorreram as revoltas de junho. E, de uma certa maneira, foi para mim não só uma surpresa, mas foi uma alegria enorme, porque o meu livro, do jeito que eu estava terminando, ele era um livro que não tinha perspectiva, não tinha saída daquele pântano político em que a gente se encontrava, né? E se por um lado o livro naquela altura dizia isso não vai ficar assim, porque isso é uma democracia e alguma coisa vai acontecer, por outro lado não via o que poderia acontecer que mudasse esse quadro. Aí vem as revoltas de junho. Então é como se fosse um presente intelectual, né? Se encontrar nas ruas alguma coisa que estava procurando, fazendo análise. Então eu coloquei de lado a finalização de livro naquele momento e passei a escrever, a convite também da Companhia das Letras, inaugurou um selo chamado Breve Companhia, né, de livros que se chamam livros instantâneos, Instant Books. E de fato, como você lembrou, é um livro de intervenção. Agora, em que sentido é um livro de intervenção, né? Na minha maneira de ver, as revoltas de junho encerram um período recente da história do país que a gente chama de redemocratização e abrem um novo período. Então, encerram o quê? Encerram o fato de que as instituições democráticas foram criadas e estão estabelecidas. Agora começa uma outra discussão. Como nós queremos que elas funcionem? Qual o sentido delas? Como nós fazemos para aprofundar essa democracia? Porque a democracia que nós temos é muito pouco democrática. Então, como fazer para que a nossa democracia se torne mais democrática?
Então, para mim, as revoltas de junho, elas iniciam esse período de democratização, não só do sistema político brasileiro, mas da sociedade brasileira, né? Democracia entendida nesse sentido amplo. Então, intervenção por quê? Porque se isso tiver algum sentido, se realmente nós estamos iniciando um novo ciclo democrático, o sentido dele ainda não está estabelecido. Nem para nós, nem para ninguém. Nós estamos construindo esse aprofundamento da democracia. Se nós estamos construindo isso e nós estamos participando disso, uma maneira de participar é trazendo ideias e interpretações. Então, é minha maneira de intervir num processo que está em curso e que vai estar em curso por muito tempo, eu acho. E eu espero que assim seja, né? Então, de fato, eu me ligo com essa tradição muito antiga da intervenção no debate, não só no debate público, mas no rumo que tem um movimento de democratização. Ao mesmo tempo, eu pude fazer isso da maneira como eu fiz, porque eu estava terminando uma pesquisa de muitos anos. Então, é como se as duas coisas tivessem se unido para mim naquele momento. Então, foi um momento de grande esperança e de grande alegria para mim, a junção dessas duas coisas. E eu acho que a energia que foi liberada com as revoltas de junho de 2013 ainda vai durar muito tempo. Agora, nós falamos basicamente do seu livro eletrônico, mas o livro, no formato tradicional, com a análise mais acurada, também saiu e também tem um papel nesse. Qual é a diferença desse livro mais tradicional no formato e o livro de intervenção? A primeira coisa, é claro, é que o livro de intervenção ele é bem mais curto, né? Então eu tive que, vamos dizer, condensar muitos dos argumentos que são desenvolvidos mais longamente no livro, né? E também eles estavam direcionados para tentar entender as revoltas de junho especificamente, né? Então, no livro em papel, embora também tenha a versão eletrônica, mas é um livro em papel, tá certo? No livro em papel, as revoltas de junho são muito importantes, mas elas não são a única coisa que está no livro, né? A ideia básica desse livro, em primeiro lugar, eu acho que isso é muito importante, ele não é um livro acadêmico. Não foi escrito para os meus pares da academia. Eu tentei me expressar de maneira que eu pudesse ser compreendido por muitas pessoas, ou por um número muito maior de pessoas do que os meus colegas da universidade, né? Por quê? Porque eu acho que nós temos na universidade um processo de especialização que chegou num ponto que está se tornando estéril, né? Porque está havendo uma oposição entre a especialização universitária e o debate público. E nós não estamos conseguindo criar um campo entre essas duas coisas para poder debater o país, que vá além das disciplinas universitárias e que não seja também simplesmente o debate partidário, entende? Não é o debate partidário, não é o da intervenção política direta para a defesa de um grupo, não é isso. Debater o país significa construir um campo em que, claro que você traz todos os conhecimentos da sua especialidade, mas que ele é mais amplo, em que você se permite falar sobre as especialidades dos outros, e os outros podem falar sobre as suas especialidades. Então, acho que essa é a ideia do livro. Então, política não é só sistema político. Se a gente não entende a economia, a gente não vai entender a política. Se a gente não entende o que está se passando na sociedade, a gente não vai entender a política, né? Então, o que eu tentei foi, usando dessa ideia, desse campo mais amplo, tentar construir uma arena e dizer, olha, eu acho que aqui dá para a gente debater. Acho que aqui é um campo. E também eu acho que essa arena vai fazer parte da nossa vida a partir desse tempo, dessas revoltas de junho. Não da maneira como eu coloquei, simplesmente é uma contribuição para alguma coisa que vai se formar em algum momento, né? Nós vamos conseguir voltar a debater o país de uma maneira mais ampla, que não seja a coisa de chamar o especialista X para discutir o problema Y, sabe? E que a gente já teve, né? No Brasil, e a gente pode voltar a ter, né? Não tem razão para não ter. Aproveitando essa fala,
Uma das críticas que apareceram contra os movimentos sociais, as revoltas, era de que elas perderam o foco, que elas deveriam ser mais focadas. Quando elas começaram a discutir muita coisa, perderam a sua força. Você concorda com isso? Eu acho exatamente o contrário. Porque eu acho que isso é uma incompreensão do que aconteceu. Claro, o que aconteceu ainda está em curso, a gente não sabe o sentido, mas isso eu acho que é uma incompreensão do que aconteceu. Porque a ideia de ter um foco único é uma ideia que pertence justamente a esse período da redemocratização brasileira. Então, se a gente for pegar o movimento das diretas já, ou do impeachment do Collor, todo mundo deveria deixar todas as suas divergências e todas as suas ideias e todas as suas reivindicações de lado para focar num único objetivo. Era a ideia de uma unidade forçada em que você deixa as diferenças de lado em nome de um objetivo comum. Isso caracterizou a redemocratização brasileira até o impeachment de Collor. As revoltas de junho, elas são exatamente o momento em que não há mais necessidade da unidade forçada. Ninguém precisa deixar em casa as suas opiniões, as suas diferenças com o outro que está do lado para poder ir para a rua. As pessoas vão para a rua com todas as suas diferenças. E isso é a grande novidade do que aconteceu em junho. Então, não tem mais palanque, não tem mais carro de som, não é organizado por nenhum partido, não é organizado por nenhum sindicato, não é organizado por nenhum governo. E não se dirige especificamente contra nenhum partido, contra nenhum governo, contra nenhum sindicato. Né? É simplesmente dizer, a democracia, do jeito que ela está funcionando mal. E ela é pouco democrática. Esse é o ponto, vamos dizer, não de unidade, porque eu acho que a gente não deve falar de unidade das revoltas de junho, mas a gente pode dizer um traço de união. Né? O traço de união é aquele que, ao você colocar uma palavra do lado da outra, você altera o sentido das duas, porque elas estão unidas por aquele traço. Né? Então as revoltas de junho, para mim, são isso. Elas têm esse traço de união, de rejeição da forma pela qual o sistema político funciona hoje. E a exigência de uma reforma radical desse sistema político. Né? De uma reorganização desse sistema, de tal maneira que as pessoas possam expressar as suas diferenças de fato. Por quê? Porque esse sistema político não expressa as diferenças que estão presentes na sociedade entre as pessoas. Se ele expressasse, a gente teria passeatas a favor de uma coisa, passeatas contra outra, de massa, igual teve em junho. Não, todo mundo que tem opiniões diferentes, tem que sair junto na rua, porque o sistema político, ele não traduz essas diferenças. Então, acho que isso é o que é empolgante no que aconteceu em junho. Né? E uma coisa importante aí, dessa ideia de que abre um longo ciclo, tem muita gente que diz, junho não deu em nada. Né? O que significa dar em alguma coisa? Significa tomar o poder? Significa derrubar um governo? O que significa? Né? Pelo contrário, junho é o início de um ciclo, a liberação de energias sociais que vão estar atuando durante muito tempo. Né? E os efeitos disso vão durar muito tempo. Agora, reforma do sistema político, eu não falo de reforma eleitoral, sabe? Isso é outra coisa. Reforma do sistema político é uma reforma radical no funcionamento dele. Reforma das instituições, objetivos políticos tão importantes quanto acabar com o mercado informal nesse país, atacar a injustiça tributária radical que nós temos nesse país. Esses objetivos, eles vão ser alcançados com o tempo. Não vai ser alguma coisa que vai ser do dia para a noite. Nós já estamos vendo que o sistema político está desorganizado. Então, junho já teve esse efeito, desorganizou o sistema político e colocou o sistema político em guarda, né? Sem saber muito bem para onde vai. Agora, que vai haver mudança, eu sei que vai, mas elas não vão ser do dia para a noite. Vai ser um longo ciclo. Então, se a nossa redemocratização foi de 1979 até 2013, essa democratização espero que seja tão longa quanto a redemocratização, porque a redemocratização durou tempo demais. Né? Ela é longa demais. A gente devia ter já conseguido fazer a redemocratização do país em muito menos tempo e de maneira muito mais profunda do que a gente conseguiu. Né? Ponto de
de união, um ponto de intersecção entre as manifestações do Brasil e muitas das outras que aconteceram no período mais ou menos próximo, se a gente pegar 2009 até 2013, elas tinham duas características basicamente que as uniam. A surpresa, parece que elas apareceram do nada, né? Ela cai como um raio, e depois a negação da política institucionalizada. Não aos partidos, não aos sindicatos. Isso tem uma relação, então, existe algo que no Brasil se parece com os outros. O que, na sua opinião, é típico do Brasil nesse período? O que é característico dessas movimentações a partir de junho? Tá. Uma coisa que é importante dizer é que as revoltas de junho, evidentemente, não são raio em céu azul. Quer dizer, a sociedade brasileira jamais deixou de protestar. A questão é que eram manifestações, protestos, revoltas muito localizados, né? E, vamos dizer, quantitativamente pequenos, embora fossem significativos. Por que isso? Por que eles não tiveram uma dimensão maior antes de junho de 2013? Porque justamente o processo de redemocratização brasileiro, né, de 79 até 2013, ele produziu um modo de funcionar do sistema político que blindou o sistema político contra a sociedade. E essa blindagem funcionou tão bem que as pessoas não acreditavam mais que tinham poder de mudar as coisas. Então é isso que tinha sido perdido. Perdeu-se esse senso de que seria possível transformar pela sua ação o sistema político e a própria democracia. Junho devolve isso às pessoas. Então, e por isso tem essa ampliação. A sensação de que as pessoas estão de novo empoderadas. Então, junho produz uma quantidade de pequenas manifestações, mobilizações de bairro, de quarteirão, de cidade, por reivindicações as mais diversas. Então, de fato, é um choque de democracia, uma irrupção democrática. Eu acho que o específico que tem nesse processo, no caso brasileiro, é justamente pelo fato de encerrar um processo de redemocratização. Isso é diferente de muitos outros países, né? Se você for pegar a revolta na Tunísia, ela revolta contra uma ditadura, ou no Egito, não é? Então, na Espanha, tem algumas semelhanças, porque a Espanha viveu uma ditadura até 1976, mas a democracia brasileira é muito mais jovem, né? Do que, enfim, um pouco mais jovem que a espanhola. Então, o que tem de específico? Primeiro, um processo de transição para a democracia longuíssimo, né, que nós temos no Brasil, um processo de redemocratização muito longo e profundamente conservador, né? Então, esse era o ponto que mais me interessava quando eu escrevi o livro. Desde que eu iniciei esse livro, O Imobilismo em Movimento, a minha questão era: o que é esse novo conservadorismo brasileiro? Porque, veja, conservadorismo é uma marca brasileira desde sempre, não é? Agora, nós nunca tivemos 30 anos de democracia. Nós nunca tivemos, então, o teste de saber o que é o conservadorismo democrático. E essa era a minha pergunta. Como foi possível fazer uma transição tão lenta, tão longa e tão conservadora? E eu tento responder isso no livro justamente qualificando essa cultura política conservadora da redemocratização, que eu acho que é específica justamente do Brasil, que eu não vejo em outros países igual, né? Você cunhou a expressão PMDBismo, é disso que você está falando? É disso que eu estou falando. Você poderia se estender um pouco sobre esse conceito que é longamente discutido no seu livro. É justamente o PMDBismo. Quer dizer, o PMDBismo é o quê? Não significa que seja uma cultura política que pertence só ao partido, ao PMDB, não. É a ideia de que ela foi gestada primeiramente no interior desse partido e que depois ela se espalhou para todo o sistema político. Então ela não pertence a um único partido. No fundo, eu estou querendo dizer, todo partido brasileiro, ou quase todo partido brasileiro, aspira a ser um PMDB, aspira a funcionar como PMDB, e o sistema político ele tem uma cara de PMDB. Agora, o que isso significou nessa longa redemocratização? Quando a gente toma o período de 79 até 94, vamos dizer, a primeira fase
da redemocratização brasileira, uma característica que é marcante dessa cultura política é o que eu chamo de progressismo. Progressismo é o quê? A união de todas as forças progressistas para superar a ditadura, contra o autoritarismo. Significa, deixemos todas as nossas diferenças de lado e vamos nos concentrar naquilo que nos une, que é a luta contra a ditadura. Isso significa que partidos, grupos, pessoas que até ontem eram a favor da ditadura, se elas passam para o outro lado, elas têm que ser incluídas. Então a gente não tem um processo em que a gente diz o seguinte, olha, nós vamos formar um partido aqui das pessoas que são contra a ditadura e do outro lado estão as pessoas que, né, apoiam a ditadura e vamos para o combate. Não, a ideia era cada vez colocar mais gente desse lado, até um ponto que você não consegue se mexer. Você vai para a paralisia. É o imobilismo. Então veja, esse imobilismo ele está em movimento, porque a gente está construindo a democracia, mas ele é lento, e ele é lento por isso. Tem gente demais por metro quadrado no sistema político brasileiro. Isso significa o quê? Que a gente não tem confronto aberto. A democracia não se aprofunda se não tem confronto aberto entre visões antagônicas. Então, não é possível você ter sempre não uma maioria que apoia o governo, mas uma super maioria que apoia o governo, um super bloco. Isso não é possível. Não é possível acontecer o tempo todo. Porque daí o que acontece? Você não tem oposição. Ou a oposição é residual, formal, e ela não consegue ter outro objetivo a não ser ganhar o governo e ter a sua super maioria também, impedindo a outra oposição. Então, na primeira fase da redemocratização, essa lógica PMDBista foi a do progressismo. Então, quando você põe muita gente por metro quadrado dentro do sistema político, o que acontece é que você não consegue passar quase nada. Porque cria-se um sistema de vetos ali, né? É como você tentar passar alguma coisa no meio de um ônibus lotado na hora do rush, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que contornar vetos. Né? Você tem que contornar os vetos, porque nada sai. Porque a ideia desse super bloco, ou atualmente, como existe na Câmara, o blocão, né? Esse super bloco, o que ele faz é impedir justamente que haja a dissensão e um embate aberto. É sempre um acordo de gabinete. Não é que a política não envolva acordos de gabinete, envolve também, mas o problema é quando só há acordos de gabinete e não há discussão pública. A segunda figura desse conservadorismo democrático brasileiro aconteceu depois do impeachment de Collor. Porque ali, até o impeachment de Collor, prevaleceu o progressismo. Então essa ideia da união das forças progressistas contra o atraso, né? A partir dali, criou-se uma outra figura que eu chamo do acordo da governabilidade. Então, o sistema político convenceu a sociedade, e nisso a grande mídia teve um papel importantíssimo nesse processo, de que um presidente ou uma presidente, para se manter no poder, não sofrer impeachment e governar, precisava dessa super maioria. Precisava desse super bloco de apoio parlamentar. Gente, eu estou falando de alguma coisa como 400 deputados na Câmara de 513, 60 senadores de 80, no mínimo, né? Isso é o universo desse blocão. E esse acordo da governabilidade, ele foi mantido até a eleição de Lula. Se vocês se lembrarem, quando, na primeira fase do governo Lula, de 2003 até 2005, foi um governo minoritário. Não tinha maioria no Congresso, né? Aí vem o episódio do Mensalão. No episódio do Mensalão, ele é interpretado pelo governo Lula como a necessidade de aderir ao blocão, ao acordão da governabilidade, certo? E quando o governo Lula decide aderir a esse acordo da governabilidade, ele abre mão de uma das tarefas para as quais tinha sido eleito, que era o de reformar radicalmente o sistema político brasileiro. Então, o que o governo Lula disse à parte organizada da sociedade que o apoiava é, olha, não dá ao mesmo tempo para reformar o sistema político e diminuir a desigualdade. Então,
eu vou fazer um acordo com esse sistema político do jeito que ele funciona para poder diminuir a desigualdade. Foi essa comunicação do governo Lula com a parte organizada da sociedade. E a partir desse momento foi tão bem sucedido que desapareceu a oposição. A oposição se tornou formal, residual, né? E isso foi mantido no governo Dilma. E a primeira vez que essa blindagem do sistema político, caracterizada pelo PMDBismo, tem uma rachadura, é junho de 2013. Aí nós temos a primeira grande rachadura disso. E por isso, para mim, encerra esse período da redemocratização, dessa série de unidades forçadas, né, em nome do objetivo comum, etc. E tal. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre esse assunto que chegou pela internet. Se você acredita que esses movimentos de junho são parte da constituição de um novo sujeito político, porque você está falando esse seu argumento ficou mais centrado na questão parlamentar, ou pelo menos no espaço da governança. Mas muito da surpresa que os movimentos colocaram, do meu ponto de vista, foi também achar que as pessoas estavam insatisfeitas, porque tinha um grande acordo parlamentar no Congresso, na parte institucionalizada da política, e parecia que estava tudo bem do lado da sociedade. Aí, de repente, aparece alguém, é isso nesse sentido que da internet estão perguntando, apareceu um novo sujeito, ou o que aconteceu, então, nesse momento? Essa pergunta vinda da internet é muito importante, principalmente porque a internet foi muito importante, né? Se formou ou não um novo sujeito político nas revoltas de junho. Bom, a primeira coisa importante é que no livro eu falo muito do sistema político e falo muito de economia. E logo na abertura do livro eu já digo, uma das coisas que eu lamento é não ter sido capaz, não ter tido tempo de poder analisar isso do ponto de vista sociológico, né? De poder olhar as bases sociais, por exemplo, desse acordo de governabilidade ou do progressismo e do que as revoltas de junho significam aí. Então, a formação de um novo sujeito político, se a gente não entender por sujeito político, um sujeito único. Se a gente não entender um partido ou uma classe, não é? Se a gente entender a formação do sujeito político como sendo uma nova maneira, não só de entender a democracia, mas de viver a democracia, porque esse é o ponto. Democracia não é um regime político, democracia é uma forma de vida, ela penetra o nosso cotidiano, ela está no dia a dia das relações sociais. Nesse sentido, sim, é um novo sujeito político. E é um sujeito político que não se deixa reduzir ao sistema político. Daí a extraordinária força que tem as revoltas de junho. Porque justamente é a sociedade falando para a sociedade. Claro que tem um efeito no sistema político, mas é a sociedade falando com ela mesma, dizendo, olha, como a gente faz para que a nossa vida cotidiana seja mais democrática e como a gente faz para, transformando a nós mesmos, transformarmos também o sistema político, porque ele precisa ser transformado. Então, é uma concepção de democracia larga, ampla, e que eu acho que é o legado de junho. E é o legado por quê? Porque eu acho que é nesse sentido que vai esse novo ciclo. Esse novo ciclo de democratização, aprofundar a democracia significa que ela deve se aprofundar de cima até embaixo. Então, desde o sistema político, legislativo, executivo, judiciário, até o cotidiano da vida, do respeito a formas de vida as mais diferentes possíveis, o privilégio do debate sem violência sobre todas as questões. Isso é democracia, isso está no cotidiano. Então, a pergunta da internet vem lembrar isso também, que nesse período do segundo mandato do presidente Lula, quando o sistema político, blindado em relação à sociedade, achou está tudo bem porque a economia está bem e as pessoas só se preocupam com a sua situação econômica. Bom, primeiro dizer que não é que a economia está assim tão bem, né, e que as pessoas estão tão bem. Mas a ideia de que as pessoas não se preocupam com outra coisa a não ser com bem-estar é típica de quem tem uma concepção reduzida de democracia. Né? É claro que as pessoas não se preocupam só com isso, é super importante a nossa sobrevivência material, mas não é só isso. Né?
fazer essas revoltas durante uma Copa Mundial de Futebol, dizer, esse país, antes de ser o país de futebol, é o país da política. Antes de ser o país da política, é o país da democracia. Então, isso foi uma enorme mensagem que esse país enviou. Né? Então, vocês podem continuar, mundo, continuem com todos os clichês que quiserem, mas algo diferente está acontecendo aqui. Né? Então, esse descompasso entre um sistema político blindado e as ruas que querem mais democracia, que querem melhores serviços públicos, mais eficiência do Estado, que querem diferentes coisas. Esse descompasso foi às ruas em junho. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que o sistema político ia se blindando cada vez mais, nas redes sociais, nos chats, as pessoas começaram a ter acesso a fontes de informação diversas. Já não se tem mais aquela posição única de você estar diante de uma reportagem de TV, ou de rádio, ou de jornal, e dizer concordo ou discordo. Não, eu tenho acesso a outras fontes de informação que não só as da grande mídia, e mais, eu tenho a oportunidade de discutir com outras pessoas essas informações. Então, o processo de formação da opinião e da vontade mudou inteiramente. Primeiro, foi quebrado o monopólio da grande mídia tradicional de formação da opinião e da vontade. Isso tem que ver muito também com a quebra do acordo da governabilidade, que está muito apoiado também na grande mídia tradicional. Então, quando você tem a quebra desse monopólio, você começa a surgir um novo sujeito, como disse a pergunta da internet, um novo sujeito que é um sujeito democrático, que forma a sua opinião de uma maneira diferente e que quer que o sistema político se reforme radicalmente no sentido dele. Então, isso eu acho que é esse descompasso que saiu em junho e é esse descompasso que veio para ficar. Acho que está aí por muito tempo e vai ter muitas consequências ainda. Então, uma das consequências que eu queria que você abordasse é uma consequência de curtíssimo prazo. Quer dizer, nós vamos ter eleição no final do ano. E ao que tudo indica, existe uma direção no sentido de o raciocínio que formou a grande coalizão para governar e que forma as grandes coalizões eleitorais, o famoso tempo de televisão, parece que continua. Então, você acha que essa campanha vai ser igual nesse sentido ou essa campanha vai incorporar um pouco, vai ter a sabedoria de incorporar um pouco das lições que foram dadas a partir de junho? A questão de se os efeitos de junho nas eleições de 2014 é bastante complexa. Então, vamos ver se eu consigo separar em alguns elementos importantes aí. Em primeiro lugar, se a gente for olhar do ponto de vista imediato da formação das coalizões, existe até uma expressão na ciência política que foi consagrada de chamar o nosso regime democrático de presidencialismo de coalizão. Eu chamo de condomínio PMDBista, que eu acho presidencialismo de coalizão uma coisa que dá uma impressão que não é, né? Que nós temos partidos que fazem uma coalizão segundo um objetivo comum, não é disso. Né? Então, será que vai ser igual? Sim, os movimentos que nós estamos vendo até agora do sistema político são no sentido de, como você disse, olhar tempo de TV para fazer a coalizão. Parece que é igual. Parece que vai ser igual à eleição de 2014. Mas existe já uma disputa no interior desse condomínio PMDBista que são muito sérias. Então, nós estamos vendo no Congresso que o principal opositor do governo é o PMDB, que é o principal aliado do governo. Então, nós estamos vendo isso de uma maneira aguda. Isso significa o quê? Que nós vamos ter dissensões na eleição, ou seja, que certas partes do PMDB não vão apoiar a chapa a que pertence o PMDB, ou outros partidos não serão, digamos, fiéis às alianças que fazem nacionalmente? Muito provável, né, que isso aconteça.
Do ponto de vista de junho, qual vai ser a diferença? Né? Se a gente pudesse colocar no ponto de vista de junho, porque os pontos de vista de junho são muitos, né? Então, no fundo, cada um expressa o seu ponto de vista de junho. Em primeiro lugar, temas de campanha. Os temas de campanha que vieram com junho vieram para ficar e não vão sair. Então, por exemplo, é a primeira vez, desde a redemocratização, que a polícia e o papel da polícia são centrais. Nunca tinha acontecido na redemocratização brasileira. E é uma instituição das últimas a se democratizar. Saúde e educação não vai mais adiantar discurso só vago e impreciso. Porque as pessoas querem saber concretamente como é que vão ser melhoradas. Transporte público e vida nas grandes cidades. Tema que veio para ficar. E não vai sair. Então, junho conseguiu colocar certos temas na campanha, não mais numa vaguidão como era antes, mas que vão exigir uma certa concretude. Então, se, de um lado, parece que o esquema de grandes coalizões vai prevalecer para a eleição, de outro lado, os temas da campanha vão ser muito influenciados por junho. Muito influenciados por junho. Então, nesse sentido, vai ser central. A outra coisa é a impressão que eu tenho, aí é uma análise mais ampla do quadro sucessório, é de que há uma mudança na tática eleitoral do partido que lidera o governo do PT. Então, dentro desse acordão da governabilidade, eu acho que teve sempre a seguinte repartição de funções. Então, o PT dava prioridade absoluta para a eleição presidencial e abria mão de eleições estaduais, em nome de aliados ou mesmo em nome da oposição residual, em nome dos tucanos. Pela primeira vez, o PT vai apresentar candidatos competitivos nos 6 maiores colégios eleitorais. 60% do eleitorado. Fora os outros estados em que ele tem chance. Então, isso mudou completamente o quadro, porque o PMDB se deu conta de que o velho acordo não estava mais valendo. E por isso eles entraram com essa guerra contra o PT. Porque é muito claro que existe um projeto do PT de fazer não só a maior bancada, mas uma bancada na Câmara e no Senado muito maior que a dos outros. E, ao mesmo tempo, ter por efeito reduzir o PMDB ao tamanho dos outros partidos médios. Com isso, fazer as coalizões vai se tornar mais fácil para quem tiver a maior bancada, de longe. Né? Estou imaginando alguma coisa como 110 deputados, por exemplo. Esse sendo o objetivo eleitoral do PT. Fora que, se conseguir alguns governos estaduais importantes, também começa a colocar cunhas na federação, mais do que isso, pensando também na sucessão de 2018. Né? Então, isso mudou o quadro de 2014 e, num certo sentido, é possível dizer que o PT está tentando se escorar nas revoltas de junho para passar a sua agenda. Tá certo? Então, os outros partidos, em geral, se esconderam ou recuaram. O PT falou, não, eu vou usar essa energia a favor de uma pauta que é a pauta dele, PT, certo? Então foi por isso que foi colocado lá a história dos mais médicos, a história da reforma eleitoral, que chamam de reforma política, né? Todos aqueles 5 pontos elencados pela presidente. Então isso eu acho que já é um efeito também. Né? Quer dizer, um partido que está tentando usar essa energia a seu favor. Se vai conseguir ou não, não sabemos. Mas então, alguma transformação já teve no sistema tal qual ele funcionava. Minha hipótese é que, se essa tática do PT funcionar, por exemplo, a coalizão que vai se formar depois, que não é a coalizão, é um condomínio PMDBista e o síndico é o PT, vai ser uma coalizão diferente. E vamos dizer, o programa de governo vai ser diferente. Então, eu sinto já
vislumbro possibilidade de uma primeira influência muito forte de junho, tanto nos temas quanto no resultado das táticas eleitorais dos diferentes partidos. É o que eu vejo. A gente vai dar uma paradinha, porque Tá. tem um problema técnico ali com a internet. Tá ok. Deixa eu dar uma descansada. E aí? Caiu a energia da CPFL. Mas vocês não acionaram a termoelétrica? Obrigado. Ô Marta, esse negócio da eleição de 2014 vai ficar velho rápido, né? Você vai ter que cortar essa. Não. Se eu conseguir evitar isso antes das eleições, que é a intenção. Ok. Mas acho que também dá para colocar essa coisa nos três tempos, né? Pode estar nos tempos. Ah, tá. Cabeça de editora, né? Mesmo o verbo é que você conjugou que vai acontecer. É chute, né? Mas esse negócio... É? Não. Eu adoro, né? TV, põe uma câmera na frente. Ixi. Paralisa, né? Eu não, adoro. Botar na frente. O pessoal desistiu, Lucas, ou não? Bem, para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, tem um aviso, houve um problema técnico, a transmissão foi interrompida por alguns minutos, mas agora nós já estamos de volta e vamos retomar a conversa com o nosso convidado de hoje. Nós, agora, no último momento, nós falamos sobre as eleições, o impacto dos movimentos, das revoltas de junho, que alguns chamam de jornadas de junho, com um caráter mais romântico, mas, enfim, é o mesmo movimento, sobre as eleições e sobre esse quadro político. Do ponto de vista do outro grande evento, que vai começar simbolicamente dia 12 de junho, quer dizer, quando estivesse completando um ano desse período. Nós vamos ter uma coisa semelhante, na sua opinião, eu sei que é meio futurologia, claro, mas vamos ter uma coisa semelhante ao que aconteceu na outra competição de futebol, que aconteceu também em junho, ou como que você imagina que será a postura em relação à Copa do Mundo? Tá. Bom, a primeira coisa é esclarecer por que eu chamo de revoltas de junho, né? Isso daí é importante, tem outras denominações, né? Jornadas tem que ver com a situação europeia do século XIX, com as jornadas de 1848, né? Que eu acho que não tem nada a ver com, vamos dizer, a história brasileira, nem o que aconteceu em junho de 2013. Por outro lado, a palavra, a expressão revolta é usada na história brasileira com muita frequência. É assim que nós chamamos, desde sempre na história do Brasil, esses eventos. Chama revolta da chibata, revolta do vintém, que aliás era também o problema do transporte público. Qual é a diferença? Por que o plural? Revolta da vacina, enfim, por que o plural? Primeiro, porque nós estamos numa situação de democracia estabelecida. Então elas são no plural, elas não são revoltas sobre uma coisa. Em segundo, porque os objetivos são muitos. Então, por isso que eu chamo de revoltas de junho. Mas enfim, para a gente passar para a questão da Copa.
acho que foi muito significativo, tanto isso que eu já mencionei, de que o país do futebol diz, olha, com licença, nós somos o país da política e com licença, nós somos o país da democracia, em plena Copa das Confederações em 2013, como também aconteceu uma outra coisa bastante curiosa, que era, num evento internacional de futebol, que o mundo inteiro está olhando, ter tão poucos cartazes em inglês, né? Nos outros países, a gente sempre via os cartazes em inglês. No Brasil não tinha tanto assim. Então, a gente um pouco estava falando para a gente mesmo. Talvez isso mude agora, em junho. Os cartazes, por exemplo. Talvez eles mudem, né? A outra coisa que eu acho que aconteceu em junho de 2013 o que foi atacado não foi a Copa enquanto tal, né? Mas os recursos públicos que foram utilizados para a realização da Copa. Como foram mal gastos, como há suspeitas que pairam sobre esses recursos, o custo social disso, populações inteiras removidas com violência, né? Então, todos esses efeitos negativos de se querer fazer um evento como esse no país, sem que a população tenha sido consultada, no fundo, porque isso está presente. Agora, em 2013, isso não chegou a afetar a realização da Copa ela mesma. Eu acho que em 2014 também não irá afetar, certo? Porque vai haver uma separação entre o protesto contra a Copa e a realização da Copa. Então, eu acho que a Copa não vai ser inviabilizada. A questão que vem junto com essa é a seguinte: será que nós teremos manifestações da mesma amplitude das revoltas de junho de 2013? Eu tenho a impressão de que por um bom período não. Porque, na verdade, aquelas energias que foram mobilizadas eram energias não só de empoderamento das pessoas como cidadãos e cidadãs novamente, mas também dizer o seguinte: olha, nós estamos aqui de prontidão e na retaguarda. Essa energia toda, ela não vai para a rua todo dia. Mas, dependendo do que acontecer, ela volta. Então, isso também é uma maneira de manter o sistema político sob pressão. E como é imprevisível, é pior ainda essa pressão. Então, é essa pressão que, para mim, vem dessa energia que foi liberada. Entende? E essa pressão, mesmo que ela não se manifeste por vários meses e mesmo por anos com a mesma amplitude, ela está ali. E ela vai continuar ali. E eu acho que esse é o elemento mais importante, né? Então, não tenho a impressão de que nós teremos manifestações de massa como junho de 2013 tão cedo, né? Na Copa, por exemplo, né? As eleições bloqueiam isso também, né? Porque não foi casual que tenha acontecido num ano que não tinha eleição, nem municipal, nem presidencial, etc. e tal. Porque as pessoas não queriam confundir também, tá certo? Aquele movimento com um movimento eleitoral, partidário, etc. Né? Então, é difícil que aconteça em 2014, eu acho. Tenho essa impressão, pela lógica do que aconteceu em 2013. Mas essa energia está ali guardada. E se o sistema político não der respostas, está dando algumas, né? Está tentando achar algum caminho para responder. Espero que consiga. Se não der respostas convincentes num prazo razoável, essa energia volta para a rua de novo. Isso aí tenho certeza. Queria colocar mais dois agentes dessa situação que você citou, mas rapidamente, ver se você pode detalhar um pouco mais. Um é a questão da violência policial ou da forma como a polícia reagiu num primeiro momento, depois na sequência, e agora, até há poucos dias, está ensaiando uma nova forma aqui em São Paulo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre se houve despreparo, se não houve despreparo, que tipo de violência, se foi tudo igual, São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades, a questão da reação do aparelho policial. E a outra, a questão de como a mídia, a grande mídia, a mídia tradicional, interpretou isso. Quer dizer, como eu me lembro da noite em que houve aquela manifestação em Brasília, em que as pessoas subiram no telhado, a reação da comentarista de um grande canal de
de TV por assinatura era uma reação de pavor. Ela narrava aquilo com um medo terrível e como se aquilo fosse prenúncio de um desastre, que acabou não acontecendo, mas a narrativa era essa. Então, eu queria que você comentasse esses dois atores, né? Desses dois atores. O interessante das revoltas de junho é que ela obriga todo mundo a se repensar mesmo, né? Todas as instituições, todos os partidos e as pessoas individualmente, né? Particularmente o caso da polícia, sim, houve despreparo, mas por quê? Bom, em primeiro lugar, a polícia tinha uma certa uma certa tecnologia, vamos dizer assim, para lidar com as manifestações características da redemocratização brasileira, do progressismo, né? Dessa unidade forçada, em que está tudo organizado. Tem um palanque, ou tem um carro de som, a passeata você já sabe de onde sai para onde vai, não é? Esse é um lado. E ela tinha uma tecnologia para lidar com manifestações menores, que ela reprimia de maneira brutal sempre, né? Então o Brasil tem essa característica. A polícia reprime brutalmente nas periferias e manifestações de protesto que não são de massa. Então, a polícia se perdeu justamente porque não era manifestação de massa organizadinha, igual o período da redemocratização, e também não era a pequena manifestação do período da redemocratização que ficasse delimitado, ou então que fosse na periferia sem visibilidade. Então, de fato, escancarou tanto o despreparo da polícia para lidar com a democracia, né, com manifestações de massa que sejam num outro registro que não o da redemocratização, e também escancarou o fato de que a polícia brasileira é muito violenta. É muito violenta cotidianamente nas periferias e cotidianamente contra movimentos sociais que não conseguem a amplitude que tiveram as revoltas de junho. Então, isso exige uma reformulação da polícia, tem que ser uma reforma bastante profunda, para que a polícia não perca a sua legitimidade social, porque é isso que está em causa. Tá certo? Então, também as pessoas que cotidianamente na periferia, no morro, sofrem a violência policial, elas sentiram que elas não estavam sozinhas mais. Elas se sentiram visíveis. Certo? Então, isso é muito importante. É importante para as pessoas se sentirem que há uma solidariedade com essa situação de violência, e é importante para a polícia, porque se ela não se reformar, ela vai perder a legitimidade da sua ação. Porque ela é um braço do Estado e, portanto, depende da legitimidade da sociedade para poder funcionar. Isso ficou muito claro, por exemplo, na declaração do secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Ele falou, a polícia precisa do apoio da população, precisa mesmo, né? Para poder funcionar cotidianamente. Então, para que ela reconquiste esse apoio, ela vai ter que se modificar, ela vai ter que se reformar. Do ponto de vista das pessoas que foram para a rua, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, olha, esse sistema político ele se blinda contra nós, contra a sociedade. E ainda por cima, quando as pessoas saem à rua para fazer uma reivindicação tão legítima quanto dizer que um aumento de tarifa de transporte é abusivo e o transporte é caríssimo, vocês ainda mandam a polícia para reprimir? Então é como se fosse um basta nessa blindagem do sistema político. Quer dizer, a última mão dessa blindagem é a polícia. Né? Então as pessoas disseram não, seja por causa do transporte, da tarifa de transporte, como foi o caso em algumas cidades, seja dos protestos contra a Copa, que foram um estopim em outros lugares. Né? Variou muito isso no Brasil. De qualquer maneira, eu acho que essa discussão sobre a polícia é importante, porque ficou claro que sem o apoio e a legitimidade que vem da base da sociedade, a polícia não consegue agir no fundo. Então, não é só cacetete, revólver, prisão, precisa de apoio. E esse apoio tem que ser conquistado. Né? E numa sociedade democrática, ele tem que ser conquistado democraticamente. Né? Então, isso era, vamos dizer, polícia. Né? A outra parte da tua provocação é sobre o papel da mídia tradicional.
né? O que aconteceu? Então, isso eu acho que está diretamente ligado ao fato e à descoberta, vamos dizer, de que a grande mídia tradicional não tem mais o monopólio da formação da opinião e da vontade das pessoas, que antes tinha, né? Então, que ela tem um poder muito grande, mas que esse poder não é absoluto. E que tem um contrapoder que está na sociedade, que circula na base da sociedade, em termos de fonte de informação, em termos de debate, de que essa mídia tradicional precisa também se alimentar. Ela se alimenta também disso. E ela não pode ir contra esses novos circuitos democráticos que se formaram. Então, um momento crucial em que a grande mídia tradicional muda de posição, de condenar os protestos para apoiar as revoltas, esse momento é o momento também em que isso fica escancarado. Em que não é mais possível, assim como a polícia depende desse apoio difuso da população para funcionar, a grande mídia tradicional, para ter credibilidade, ela precisa ter a credibilidade dessa base da sociedade, que agora é muito mais pluralizada e tem muito mais fontes de informação e de debate. Então o jogo mudou. Então a grande mídia tradicional agora é um ator muito importante, mas não é mais o único, né? E precisa lidar com essa nova situação. Daí eu vejo essa mudança de posição. Claro que também, junto com isso, vem a defesa de uma certa visão do que devam ser essas revoltas de junho. Então, as revoltas de junho, como você colocou na tua intervenção, quando elas ultrapassam uma determinada fronteira e que essa grande mídia tradicional, como você disse, entra em pânico ou acha que pode acontecer alguma coisa muito grave, né? Ela tenta colocar limites e dizer quais são os manifestantes legítimos e quais são os manifestantes ilegítimos. Isso faz parte da luta política, né? Isso faz parte da luta política, estabelecer até onde as revoltas de junho podem ir nas suas reivindicações plurais, né? Então, isso faz parte também da luta política e é nessa luta política que está engajada a grande mídia tradicional. Bom, agora eu tenho mais duas perguntas aqui. Vou começar pela primeira, que é a posição do movimento Passe Livre. Apesar de vários sujeitos que apareceram, apesar das revoltas de junho terem apresentado vários grupos, o movimento Passe Livre foi o que começou, ou que ficou identificado como o começo, e a partir de um certo momento ele tomou a decisão, parece que consciente, de refluir. Sim. E saiu um pouco de evidência. Queria que você fizesse uma avaliação breve do movimento Passe Livre e imaginasse que tendências ele vai, ou que caminhos que ele vai trilhar a partir de agora. Uhum. De fato, o movimento Passe Livre não foi o único, né, a ser catalisador dessas energias de protesto, mas ele foi muito importante, né? Não só em São Paulo, mas em várias outras cidades, porque o movimento Passe Livre é nacional, né? Ele tem uma rede nacional. Eu começo vendo algumas características desse movimento que o distinguem de todos os outros, né? Não é um movimento ligado a partido, não é um movimento ligado a sindicato, não é um movimento ligado a alguma organização social tradicional, nos moldes da redemocratização brasileira, das formas tradicionais de organização. Ele não se organiza hierarquicamente, não tem uma organização com chefe, subchefe, né, etc. É um movimento que, concretamente, quando se põe publicamente, se põe sempre em dois gêneros, né? O feminino e o masculino. São sempre duas pessoas que aparecem, isso não é casual, né? Porque a luta contra o sexismo é um ponto muito importante para o movimento. É um movimento que fala da sociedade para a sociedade. Isso é muito diferente, né, do que a gente tinha antes, até ali.
E isso, fazendo essa relação de 2013 ser o início de alguma coisa, isso nos conecta com outras situações anteriores de revoltas, como, por exemplo, a de maio de 68, né, que ficou marcada como sendo maio de 68 francês, parisiense, mas foi um movimento planetário, né, em que o objetivo não era tomar o poder. Né, não era esse mais o objetivo. Então, isso é uma mudança no modelo de transformação social radical. Que na Revolução Francesa, que colocou o primeiro modelo da modernidade, era a tomada do poder de Estado. Maio de 68 nos coloca um novo modelo de transformação. Um modelo de transformação radical, no qual a sociedade fala para a sociedade. Por quê? Porque o exercício do poder depende da base da sociedade. Então, assim como eu falei da polícia, que a polícia depende da base da sociedade para poder funcionar legitimamente, Maio de 68 colocou esse imaginário, né? Porque Maio de 68 foi alguma coisa que foi decantando ao longo das décadas, né? Esse imaginário de 68, ele disse, bom, vamos atacar as coisas na base. Qual é a base? A base é a própria sociedade, as forças sociais aqui que sustentam ou não esse sistema político. Então, o movimento Passe Livre, eu acho, ele tem essa característica. Então, ir na raiz da legitimidade do exercício do poder. Fala assim, não, eu não quero tomar o Palácio do Planalto, não é esse o meu ponto. Meu ponto é que esta sociedade debata como é que funciona esse sistema político. Que essa sociedade debata a radical desigualdade que existe nesse país. Que a sociedade debata a situação absurda do transporte público nas grandes cidades, a vida insuportável nas grandes cidades brasileiras. Então, isto é muito novo. Isso é muito novo e é um dos indícios, eu acho, de que a gente começa um novo ciclo. Então, o Movimento Passe Livre tem quase 10 anos de existência, né? Mas, vamos dizer, ele se projeta a partir das revoltas de junho, né? Que ele ganha essa projeção enorme que ele tem. Quanto aos seus rumos, não sei dizer. Não sei dizer. Dos rumos, quer dizer, nós podemos pensar algumas coisas que aconteceram ainda em junho, você mencionou eles refluírem conscientemente, dizer, olha, a amplitude dessas revoltas não diz mais respeito a diretamente àquela reivindicação inicial que nós apresentamos, nós não nos sentimos responsáveis nem representantes, isso é muito importante, desse movimento. Nós fazemos parte dele, mas nós somos uma parte, né? E tentaram, ao mesmo tempo, uma aliança com outras forças sociais que têm objetivos semelhantes, né? Embora não sejam o objetivo exato do transporte público, mas objetivos de diminuição da desigualdade em geral, e tentaram fazer novas manifestações com base nessas alianças. Imagino que isso vai continuar, essa tentativa de fazer uma rede de movimentos sociais parecidos com o MPL. Né? Eu acho que isso vai continuar. Aqui uma sugestão que eu recebi, que eu queria lhe passar, é um pouco provocativa, um pouco engraçada, mas é o seguinte. Qual seria a relação entre as revoltas de junho e algumas outras manifestações que passaram a ser registradas desde então, que têm algumas características? Por exemplo, você tem um lado violento, quebra-quebra na periferia, incêndio de ônibus, mas você tem greves gerais, mas você teve também movimentos mais alegres, teve os rolezinhos, que seriam talvez um exemplo mais evidente. Então, a brincadeira, ou a provocação é isso. As revoltas de junho liberaram o eros da sociedade e, de outro lado, também o Thanatos, a queima de ônibus. Tem essa brincadeira? Ou como que a gente pode tratar isso? Tem esse lado de alegria. Porque você falou de maio de 68, não, claro. Tem um lado de alegria. Claro, não. As revoltas de junho têm todos esses elementos, vamos dizer, esses elementos... Quando você toma energias democráticas que estão represadas e libera, elas tomam formas muito diferentes. Então, elas podem tomar formas diretamente artísticas, indiretamente artísticas, elas podem tomar a forma de recusa
radical, como é o caso, por exemplo, de incendiar um ônibus, dizer, olha, não dá mais essa situação. Né? Então elas podem ter todos esses elementos. Agora, de todas as coisas mencionadas, o rolezinho, a gente podia mencionar a greve dos garis no Rio, né? A gente poderia mencionar o surreal. Né? Surreal é a moeda que foi inventada no Rio de Janeiro, porque os preços chegaram a tal ponto que criaram o surreal. E daí, uma outra coisa também, que é essa coisa brasileira do inho, né? do diminutivo. Então, do mesmo jeito que tem o rolezinho, tem o isoporzinho no Rio, que é você levar o seu isopor com bebida para você não pagar os preços abusivos. E também, esse inho, ele se contrapõe à nossa mania de dar nome de ão para estádio. Né? O estádio é sempre ão. E o que a gente faz é inho. Então, tem esse elemento, esse jeito brasileiro na história que é muito importante. Agora, de fato, se você for olhar do ponto de vista de quem está fazendo o rolezinho, vai dizer assim, qual que é a relação disso com as revoltas de junho? Nenhuma. A gente está querendo curtir, tá certo? Agora, eu acho que sem as revoltas de junho não teria rolezinho. Então, realmente você libera o espaço público. As pessoas sentiram que as ruas pertencem a elas de novo. E não só as ruas, porque o shopping é um espaço público. Então ele deve pertencer a todo mundo. E todo mundo deve poder entrar. Né? Então, essa sensação de retomada do espaço público, ela é possível na medida em que eu sinto que eu estou sendo apoiado, não só por aquelas pessoas que estão fazendo rolezinho ou isoporzinho, mas por toda a sociedade. Será que teria acontecido uma greve de garis antes das revoltas de junho? Será que eles teriam sido aplaudidos? Não sei. Então, a liberação de energia democrática, ela vai em todos os sentidos. Né? Você mencionou o caso de Brasília. Né? As pessoas começaram a usar os holofotes dos monumentos para criar jogos de sombras nos prédios. Um movimento lindo, maravilhoso. E é como se encenasse uma tomada de poder com as luzes e com as sombras, sem de fato tomar aquele palácio, tomar aquela coisa. Dizer, não, isso nos pertence porque nós somos capazes de fazer isso tornar um objeto lúdico, interessante, bonito. E nós estamos aqui em grande número. E os que nós estamos aqui não somos só nós. Então, o Brasil inteiro atrás da gente. Então, essa energia que é liberada, ela é, vamos dizer, sintetizada ou ela é digerida em vários sentidos. Né? Em vários sentidos. Na revolta absoluta contra um transporte público que leva a incendiar um ônibus ou a esses efeitos de luz com os holofotes do Congresso Nacional. Né? As duas coisas. Bom, eu queria fazer de novo uma provocação, mais uma outra, porque essa sua última fala traz novidades na forma de agir politicamente, de agir no espaço público. E algumas palavras, alguns conceitos que normalmente não fazem parte das análises políticas dos pensadores políticos começam a aparecer em algumas das análises. Então, eu queria ver com você se se essa nova situação tem alguma correspondência ou pode corresponder a um novo léxico, a novas formas. Por exemplo, a palavra confiança, o conceito confiança é um conceito que faz parte da política, existe relações de confiança, mas trabalhar questões como foram palavras e conceitos como esperança, como medo, como revolta, como cinismo político, até uma expressão que o professor Manuel Castells usa, uma revolta contra a gerontocracia que domina a política, quer dizer, tem esse movimento de renovação. São conceitos que ajudam a entender a realidade de hoje ou não? Olha, eu acho que qualquer análise política que não levar em conta os conceitos que as próprias pessoas inventam nas ruas, não é uma boa análise política. Certo? Então, a gente estava falando do MPL agora há pouco. Eu acho difícil encontrar uma palavra de ordem mais bonita do que por uma vida sem catracas. Isso é uma palavra de ordem maravilhosa e foi produzida aqui, foi produzida
pelo movimento. Então, veja, isso é um resultado concreto. O que isso quer dizer? Né? O que é uma palavra de ordem como essa? Né? O que é a ideia de que a catraca que me impede de entrar, que muitas vezes se chama propriedade, né? E como a ideia de que nós estamos passando de uma concepção de propriedade vigente até hoje para uma nova concepção em que ter passa a ser compartilhar, né? Esse passa a ser um objetivo político. Então, compartilhar não é simplesmente alguma coisa que eu uso na internet, né? Alguma coisa que eu passo a usar na vida cotidiana e na luta política. Passa a pertencer à luta política, né? Então, se a gente for tomar várias das palavras que apareceram, para mim, por exemplo, a palavra medo não é uma. Não é alguma coisa que eu vi nas ruas, pelo contrário. O que eu vi nas ruas nós temos que colocar medo no sistema político, porque nós temos esse poder. E eles têm que ter medo mesmo. Tem que ter medo da rua e tem que ter medo do que as pessoas juntas podem fazer. Porque democracia é isso mesmo, né? Não eles se sentirem confortáveis e blindados por suas imensas maiorias contra as maiorias das ruas, né? Então, as análises políticas acho que ficam interessantes quando elas são capazes de tomar o resultado da produção coletiva e anônima, porque não é alguém que fez ou deixou de fazer, né? A produção coletiva e anônima e levar isso para o nível do conceito e para o nível da análise e tentar, com isso, devolver para as ruas uma certa elaboração que elas podem usar ou não, né? Mas que está ali à disposição como uma das interpretações possíveis do que as pessoas estão fazendo, porque um dos elementos fundamentais da democracia justamente é como é que as pessoas se entendem a elas mesmas, a autocompreensão que tem as pessoas. E faz parte do processo de autocompreensão a gente conseguir produzir o maior número de compreensões possíveis e de interpretações possíveis, para que a gente possa encontrar a nós mesmos e aos outros nessa autocompreensão, né? Então acho que a análise política é boa quando ela tem essa orientação, né? Temos mais duas perguntas da internet. A pergunta do Rodrigo, que eu gostaria de fazer, diz o seguinte: o professor Nobre falou em insatisfação generalizada com a imperfeição da democracia brasileira como pano de fundo das revoltas de junho. Ele gostaria de saber quais seriam, na sua opinião, os principais pontos de uma reforma política para que se atendam ou se aproximem dessas demandas. Tá. Então, Rodrigo, quando eu penso em reforma política, eu não penso nisso que aconteceu aí ainda em 2013, que é a ideia de uma reforma eleitoral. Não, o problema não são as regras eleitorais. O problema é muito mais embaixo. Então, para começar, não se sabe direito o número, mas há 22 mil cargos comissionados no Brasil. É possível um país ou um governo indicar 22 mil pessoas? Ora, isso é, evidentemente, a base de um imenso troca-troca. Nós não podemos funcionar dessa maneira, né? Eu não sei, tem a discussão sobre a quantidade de ministérios, se deve ser maior ou menor. O meu problema não é esse, o problema é que os ministérios não existem porque eles são necessários. Se for necessário ter 39 ministérios ou 40 ministérios porque é necessário, eu não tenho problema com isso. Mas eu sei que existem 39 ou 40 porque são necessários fazer barganhas políticas com essas imensas maiorias, porque como as maiorias precisam ser esmagadoras, você precisa criar espaço para todo mundo. E não tem, então você começa a multiplicar os ministérios. Então, não me importa o número, entende? Mas me importa a função do número. O número serve para barganhar. Então, reforma do sistema político, para mim, é onde eu tenho, de fato, situação e oposição. Em que eu tenha, de fato, um governo que feche um programa, e um programa
eleitoral, de intervenção, se apresente nas eleições com um programa que não seja de uma generalidade absoluta. Somos todos a favor da educação, somos todos a favor da saúde, somos todos a favor da segurança pública. Não. Quero dizer o seguinte, se você for, de fato, melhorar o atendimento de saúde, melhorar o atendimento da educação, se você for melhorar a segurança pública, como você vai fazer isso? E aí, quando se coloca essa questão a sério, você está colocando a questão de como vai ser estabelecido o orçamento. De onde vão vir os recursos? Nesse momento, você vai ter que enfrentar uma questão que é central na história brasileira, que é a nossa abissal desigualdade. Então, a ditadura militar, que completa 50 anos em 2014, 50 anos de 1964, deixou um legado de destruição. E que legado é esse? Em 2010, nós voltamos a índices de desigualdade de 1960. Ou seja, a democracia demorou 30 anos para tentar corrigir as bobagens que a ditadura fez em 21 anos. Certo? Mas a nossa democracia não conseguiu ainda fazer com que a desigualdade deixe de ser indecente. Então, tende a haver uma radical reforma tributária, na qual os impostos deixem de afetar os que ganham menos e os mais pobres. Nós temos que diminuir impostos indiretos e aumentar os impostos diretos, por exemplo. Aí você fala, mas o que isso tem que ver com uma radical reforma política? Mas é isso que eu estou dizendo. Porque se um partido se apresenta com esse programa, significa que alguém vai dizer, não, isso não, porque isso afeta diretamente o meu interesse. E eu sou contra. Ótimo, se organize no outro campo e seja contra. Porque o que nós precisamos no Brasil é não dessas polarizações artificiais de eleição, em que você diz que o outro não é católico de verdade, ou que o outro, na verdade, dorme com o diabo, ou que o outro é a favor do aborto, e esse tipo de coisa. A gente precisa de pelo menos 2, mas eu queria que fossem mais, propostas que oponham e polarizem de fato forças nesse país. Então, isso, você fala, bom, mas como isso pode ser uma reforma política? Isso é reforma política, porque é uma reforma da cultura política. Da gente deixar de ter essas imensas maiorias de 400 deputados, 60 senadores, e constituir governos coesos, em que de fato você tem uma coalizão política em nome de objetivos comuns. Nós não podemos ter 30 partidos e todos os partidos serem iguais. Não é possível. Então, quando eu falo em radical reforma política, eu estou falando de uma radical reforma da cultura política também. Ela passa por elementos institucionais. Tá certo? Como, por exemplo, a história dos cargos comissionados ou dos ministérios, etc. Mas tem elementos que são de cultura política e a sociedade tem que exigir que esse sistema se polarize, porque ela é diversa. Como é que ela pode, sendo diversa, olhar para um sistema que é uma pasta homogênea na qual ninguém se distingue? Então, não sei se o Rodrigo ficou satisfeito com a minha resposta, mas seria por aí. Muito obrigado. Eu queria aproveitar e fazer também uma pergunta do Jorge, uma pergunta que veio da internet, que tem a ver com a participação dos partidos políticos nas revoltas de junho. Uhum. Pelo que eu entendi, ele imagina que alguns partidos possam ter uma participação oculta ou dissimulada ou apoiando. E, de fato, houve alguma coisa nesse sentido mais recentemente com outro, e aí eu aproveito para colocar uma questão minha, mas a partir de um fato que a gente acaba de saber, está acontecendo agora na Avenida Paulista uma manifestação com 800 pessoas com a palavra de ordem, não vai ter Copa, que de certa forma contradiz aqui o que a gente conversou. E esse movimento tem uma forte presença dos Black Blocs, que é um outro agente sobre o qual nós não falamos. Então, eu queria ver se era possível comentar a participação, seja infiltrada ou de apoio dos partidos políticos, e a questão dos movimentos mais violentos, como os Black Blocs. A questão do Jorge é sobre a participação dos partidos, né? Nas revoltas de junho. Olha, é preciso dizer que alguns partidos estavam presentes nas manifestações
antes delas tomarem a amplitude que elas tomaram a partir do dia 17 de junho. Certo? Eles estavam lá desde o início. Quando as revoltas se ampliaram, quando as revoltas ganharam um caráter de massa, eles não só se diluíram, mas houve, vamos dizer, um certo acordo de base ali em todas aquelas pessoas que foram às ruas, que era mais ou menos o seguinte: olha, para ser de massa, nesse nível em que está, para que a gente possa caminhar lado a lado, pessoas que têm posições não só diferentes, mas muitas vezes incompatíveis, a gente não deve levantar bandeiras partidárias. Certo? Foi mais ou menos alguma coisa que foi o resultado desse movimento de massa tão específico que foram as revoltas de junho. Nesse momento, alguns desses partidos que já estavam lá nas primeiras manifestações contra o aumento da tarifa, eles voltaram e tinham toda a legitimidade de voltar às manifestações de maneira aberta. Eles nunca deixaram de estar nas manifestações, mas não estavam de maneira aberta, com suas bandeiras, etc. E tal. E nesse momento foram hostilizados. Então, isso é um dos elementos do aprendizado democrático. Né? Nós vamos ter que aprender na rua também a tolerância. A gente vai ter que aprender a lidar com a diferença. Então, houve sim um certo consenso de base, implícito, de que não deveria haver manifestações partidárias? Sim. Mas no momento em que elas ocorrem, é necessário também que as pessoas digam: bom, a gente pode não gostar disso, mas eles têm o direito de aparecer com as suas bandeiras e com as suas camisetas, certo? Isso também envolve muita falta de informação, né? Eu vi episódios que foram de quase violência contra pessoas que estavam portando bandeiras e camisetas. E eu vi um rapaz que hostilizou um menino que estava com a camiseta da Uni, com a bandeira da Uni, falando assim: não pode ter partido aqui. Então ele não tinha a menor ideia que a União Nacional dos Estudantes não era um partido, certo? Então, aí você diz: ah, bom, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquela que tem uma formação política democrática na base da sociedade, com as informações que ela tem, e que não tem do sistema político nenhuma informação e nenhuma organização pedagógica da sua própria experiência. Então, quando essas energias democráticas represadas elas vão para a rua, elas não vão de maneira organizada, nem bonitinha e nem prontinhas para enfrentar a situação democrática. Também a gente tem que aprender na rua tolerância, tem que aprender o que é partido, o que é sindicato. Então, é um processo de aprendizado também. Então, muitas pessoas falaram assim: essas são as pessoas de direita. Eu falei: não. São pessoas que não tiveram, da parte do sistema político, um exemplo pedagógico de como se exerce a democracia. E que não tem outro parâmetro para poder avaliar a sua ação. E que, portanto, tem que procurar as informações e os parâmetros nas próprias manifestações. Então, eu participei de várias discussões na rua, com as pessoas dizendo: mas por que você vai ser violento? Não, porque não pode partido. Eu falei: por que não pode? Ah, não pode porque todo mundo é contra partido. Eu falei: olha, não é todo mundo que é contra partido, né? A maioria das pessoas tem aqui a ideia de que é melhor não ter partido, mas se aparecer partido, você não pode hostilizar, porque isso faz parte da democracia também. E daí a pessoa diz: não, isso é um absurdo, etc. E ficamos conversando lá, debatendo durante meia hora. E isso aconteceu não só comigo, aconteceu com várias outras pessoas. Então, isso é um processo de aprendizado. E a violência contra pessoas que querem se manifestar é inaceitável. É inaceitável da parte de próprios manifestantes. Mas isso é alguma coisa que faz parte do processo de aprendizagem, né? Coletivo, na rua, eu acho. Bom, isso é uma parte, né? A outra parte da questão envolve o hashtag não vai ter Copa, né? Então, eu tenho a impressão de que vai ter Copa, né? Eu tenho a impressão de que vai ter uma separação clara entre a realização da Copa e o protesto contra a Copa. Mas existem grupos que dizem: não, este é o momento de inviabilizar a realização da Copa, né? Então, esses grupos estão se manifestando no momento, até o momento, não conseguiram uma amplitude
né, de massa como tiveram as revoltas de junho. Vão ter? Não sei, eu acho que não. Mas tem todo o direito, né, de se manifestar e de continuar levando as revoltas de junho desta maneira, porque cada um leva a revolta de junho para a direção que acha que é correta, certo? Então, essa é uma posição. Agora, da informação que você me deu, foi que da manifestação na Paulista existem vários adeptos, várias pessoas que são adeptas da tática Black Bloc, né? É importante dizer que Black Bloc não é um grupo político, não é um partido, é uma tática, né? E é uma tática de enfrentamento da ordem mesmo, né? Uma tática de enfrentamento da ordem capitalista, inclusive, né? Então, a tática Black Bloc prevê a destruição de patrimônio privado e público, né? Público no caso da polícia, privado no caso, por exemplo, de concessionária de carro ou bancos, etc. Ou seja, aquilo que eles identificam como representantes da exploração, do capital, etc. e tal. Então, veja, por que eu acho o fenômeno Black Bloc, que sempre existiu no Brasil de maneira muito diminuta, por que ele ganhou uma amplitude, não no meio de junho, mas mais para o fim de junho, né? Para o final das manifestações de junho, eles ganharam maior visibilidade. Eu acho que por causa da polícia. Porque justamente quando a polícia perde a legitimidade social que ela tem e deve ter para poder exercer a sua função, ao reprimir brutalmente manifestações democráticas legítimas, elas colocaram um problema, que é o seguinte: que violência é legítima? Colocaram esse problema, que é um problema elementar da filosofia política, da teoria política e da nossa prática cotidiana. Então, a tática Black Bloc se infiltra nesse vazio e diz: a polícia é violenta contra pessoas, nós somos violentos contra coisas. Quem é violento? Então, eu acho que a situação atual do funcionamento da polícia e a tática Black Bloc são gêmeos siameses. Um vai junto com o outro. Essa é a minha impressão. Agora eu queria fazer uma pergunta. Uma indicação de economia, né? No começo da nossa conversa, você falou que gostaria de ter observado, que falou muito de economia, falou de política, gostaria de ter falado mais da sociedade, mas falou de economia. E, ao mesmo tempo, você tem uma visão otimista sobre o desenvolvimento do aprofundamento da democracia, desse processo de aprofundamento da democracia. Mas as informações, as perspectivas que nós temos é que 2015 vai ser um ano, do ponto de vista econômico, muito duro. Isso. Vão ser necessários fazer alguns ajustes fiscais, ajustes que vão ser muito impopulares. Então, como é que você vê esse desenvolvimento? Quer dizer, como que, numa situação econômica adversa, esse seu otimismo pode se manter ou não? Vamos dizer, o otimismo com as energias das revoltas de junho e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de uma situação econômica que tende a se complicar. Vamos dizer assim, né? Essa seria a tua pergunta. Então, eu diria que é otimismo, né, se a gente puder usar essa expressão, em relação ao que nós tivemos até agora. Ou seja, pela primeira vez eu sinto que um certo pacto conservador, que é isso que eu chamo de acordo da governabilidade, foi rompido. Então, nesse sentido, é um otimismo em relação a uma democracia que tem finalmente a possibilidade de se aprofundar, né? Então, em que o universo da redemocratização, da construção de instituições democráticas está realizado, em que agora se trata de se perguntar como elas devem funcionar, como elas podem ser mais democráticas. O universo que nós temos diante de nós não é muito claro. Então, por um lado, a situação econômica o futuro econômico não parece róseo, mas, por outro lado, também não é desastroso. Então, isso é importante. Você ter uma situação na qual, se a economia não está bombando, ela também não está rumo ao desastre,
Então, isso eu acho que é uma condição importante para a gente conseguir fazer essa elaboração democrática. Por outro lado, eu acho também que as revoltas de junho, elas marcam o final de um ciclo econômico nosso, né? Um certo modelo de funcionamento da economia, por estímulo estatal, ao consumo, etc., 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 que se encerrou, né? Que se esgotou nessa sua capacidade de continuar promovendo melhorias em termos de aumento da renda média, de aumentos e de melhorias em termos do nível de vida, né? Então, nós temos que encontrar outro. Justamente por isso é que eu insisto tanto na necessidade da gente ter polarizações reais. Porque nós estamos olhando muito para o curto prazo. Uma das coisas que eu acho mais significativas do nosso curto período democrático, entre 1946 e 1964, é que a década de 50 foi muito generosa em termos de pensar o Brasil daqui 50 anos. E nós estamos pensando o Brasil para a próxima eleição. Então, mudar um pouco esse foco. Dizer assim, olha, no lugar onde nós estamos, com o conhecimento que nós temos, com as tendências que a gente consegue ver, o que a gente consegue, pode e deve ser daqui 30 anos? Esse é o ponto. E isso nós não estamos conseguindo debater. Mas será que não vamos conseguir? Pode ser, se essas energias forem canalizadas para a construção de um campo de debate que não seja o da próxima eleição, que não seja a negociação PMDBista de sempre, né? Em que a gente consiga de fato ter um debate político que não seja o tempo inteiro travado por essas imensas maiorias parlamentares, né? Então isso é um lado, né, da história. O outro é o que você mencionou, de eu lamentar no livro não ter tido fôlego nem tempo para investigar todos esses fenômenos que eu olho no sistema político do ponto de vista da base da sociedade, né? E de reunir os estudos que existem sobre isso e tentar dar a eles um sentido, porque é isso também, fundamentalmente, o que eu faço. Então, o que eu digo um pouco no livro é assim, olha, eu sei que o sistema político é uma parte muito limitada do que é a política. Então, às vezes a gente fala a política, a gente está querendo se referir ao sistema político. Então, a política, ela invade a nossa vida, ela permeia a nossa vida cotidiana o tempo todo. O sistema político é uma parte disso, uma parte importante, porque está ligado ao Estado, né, porque está ligado à implementação de políticas, etc. Então, é uma parcela, mas é uma parcela importante da política, o sistema político. Então, o que eu faço no livro é tentar dizer, olha, eu sei que é limitado, mas eu uso o sistema político como uma espécie de expressão de algo que acontece de maneira mais ampla na sociedade. E eu tento mitigar um pouco essa ilusão analítica, vamos dizer, que a gente tem, ao imaginar que política é só sistema político, não é, tentando mostrar que não existem só os partidos líderes desse condomínio PMDBista, né, que foram, nos anos recentes, PT e PSDB, né, mas que existe uma cultura política que está presente nesse sistema e que o determina. E que essa cultura política, a meu ver, está em descompasso e mesmo em contradição com aquilo que eu chamo do novo modelo de sociedade do Brasil, que emergiu nas revoltas de junho claramente das ruas e que se liga diretamente à nossa Constituição de 1988. Ali tem um modelo que eu chamo de social-desenvolvimentista, que é um modelo que eu acho que esse país escolheu para si mesmo. É a imagem que esse país escolheu para si mesmo e que nós estamos, a duras penas, realizando contra o PMDBismo no sistema político. Então, eu tento um pouco mitigar isso e colocar a sociedade, né, indiretamente, através dessas ideias de cultura política e de modelo de sociedade. É assim que eu tento resolver as limitações do meu próprio livro. Muito obrigado, professor. Muito obrigado aos internautas. Acho que foi uma conversa muito produtiva, muito esclarecedora. E eu agradeço a sua presença, agradeço a presença dos internautas e lembro que faremos um novo encontro
semelhante a esse com o professor Marco Aurélio, em data que vai ser anunciada no nosso site, cpflcultura.com.br. Muito obrigado a todos. Grande abraço para o Marco Aurélio, professor Marco Aurélio Nogueira. Grande abraço. Ok. Eu estava finalizando o livro, então, quando ocorreram as revoltas de junho. E, de uma certa maneira, foi para mim não só uma surpresa, mas foi uma alegria enorme, porque o meu livro, do jeito que eu estava terminando, ele era um livro que não tinha perspectiva, não tinha saída daquele pântano político em que a gente se encontrava, né? E se por um lado o livro naquela altura dizia isso não vai ficar assim, porque isso é uma democracia e alguma coisa vai acontecer, por outro lado não via o que poderia acontecer que mudasse esse quadro. Aí vem as revoltas de junho. Então é como se fosse um presente intelectual, né? Se encontrar nas ruas alguma coisa que estava procurando, fazendo análise. Então eu coloquei de lado a finalização de livro naquele momento e passei a escrever, a convite também da Companhia das Letras, inaugurou um selo chamado Breve Companhia, né, de livros que se chamam livros instantâneos, Instant Books. E de fato, como você lembrou, é um livro de intervenção. Agora, em que sentido é um livro de intervenção, né? Na minha maneira de ver, as revoltas de junho encerram um período recente da história do país que a gente chama de redemocratização e abrem um novo período. Então, encerram o quê? Encerram o fato de que as instituições democráticas foram criadas e estão estabelecidas. Agora começa uma outra discussão. Como nós queremos que elas funcionem? Qual o sentido delas? Como nós fazemos para aprofundar essa democracia? Porque a democracia que nós temos é muito pouco democrática. Então, como fazer para que a nossa democracia se torne mais democrática? Então, para mim, as revoltas de junho, elas iniciam esse período de democratização, não só do sistema político brasileiro, mas da sociedade brasileira, né? Democracia entendida nesse sentido amplo. Então, intervenção por quê? Porque se isso tiver algum sentido, se realmente nós estamos iniciando um novo ciclo democrático, o sentido dele ainda não está estabelecido. Nem para nós, nem para ninguém. Nós estamos construindo esse aprofundamento da democracia. Se nós estamos construindo isso e nós estamos participando disso, uma maneira de participar é trazendo ideias e interpretações. Então, é minha maneira de intervir num processo que está em curso e que vai estar em curso por muito tempo, eu acho. E eu espero que assim seja, né? Então, de fato, eu me ligo com essa tradição muito antiga da intervenção no debate, não só no debate público, mas no rumo que tem um movimento de democratização. Ao mesmo tempo, eu pude fazer isso da maneira como eu fiz, porque eu estaria passeatas a favor de uma coisa, passeatas contra outra, de massa, igual teve em junho. Não, todo mundo tem opiniões diferentes, tem que sair junto na rua, porque o sistema político, ele não traduz essas diferenças. Então, acho que isso é o que é empolgante no que aconteceu em junho, né? E uma coisa importante aí, dessa ideia de que abre um longo ciclo, tem muita gente que diz, junho não deu em nada, né?
O que significa dar em alguma coisa? Significa tomar o poder? Significa derrubar um governo? O que significa? Né? Pelo contrário, junho é o início de um ciclo, a liberação de energias sociais que vão estar atuando durante muito tempo, né? E os efeitos disso vão durar muito tempo. Agora, reforma do sistema político, eu não falo de reforma eleitoral, sabe? Isso é outra coisa. Reforma do sistema político é uma reforma radical no funcionamento dele. Reforma das instituições, objetivos políticos tão importantes quanto acabar com o mercado informal nesse país, atacar a injustiça tributária radical que nós temos nesse país. Esses objetivos, eles vão ser alcançados com o tempo. Não vai ser alguma coisa que vai ser do dia para a noite. Nós já estamos vendo que o sistema político está desorganizado. Então, junho já teve esse efeito, desorganizou o sistema político e colocou o sistema político em guarda, né? Sem saber muito bem para onde vai. Agora, que vai haver mudança, eu sei que vai, mas elas não vão ser do dia para a noite. Vai ser um longo ciclo. Então, se a nossa redemocratização foi de 1979 até 2013, essa democratização espero que seja tão longa quanto a redemocratização, porque a redemocratização durou tempo demais, né? Ela é longa demais. A gente devia ter já conseguido fazer a redemocratização do país em muito menos tempo e de maneira muito mais profunda do que a gente conseguiu, né? Ponto de união, um ponto de intersecção entre as manifestações do Brasil e muitas das outras que aconteceram no período mais ou menos próximo, se a gente pegar 2009 até 2013, elas tinham duas características basicamente que as uniam. A surpresa, parece que elas apareceram do nada, né? Ela cai como um raio, e depois a negação da política institucionalizada. Não aos partidos, não aos sindicatos. Isso tem uma relação, então existe algo que no Brasil se parece com os outros. O que, na sua opinião, é típico do Brasil nesse período? O que é característico dessas movimentações a partir de junho? Tá. Uma coisa que é importante dizer é que as revoltas de junho, evidentemente, não são raio em céu azul. Quer dizer, a sociedade brasileira jamais deixou de protestar. A questão é que eram manifestações, estava terminando uma pesquisa de muitos anos. Então, é como se as duas coisas tivessem se unido para mim naquele momento. Então, foi um momento de grande esperança e de grande alegria para mim, a junção dessas duas coisas. E eu acho que a energia que foi liberada com as revoltas de junho de 2013 ainda vai durar muito tempo. Agora, nós falamos basicamente do seu livro eletrônico, mas o livro, no formato tradicional, com a análise mais acurada, também saiu e também tem um papel nesse. Qual é a diferença desse livro mais tradicional no formato e o livro de intervenção? A primeira coisa, é claro, é que o livro de intervenção ele é bem mais curto, né? Então eu tive que, vamos dizer, condensar muitos dos argumentos que são desenvolvidos mais longamente no livro, né? E também eles estavam direcionados para tentar entender as revoltas de junho especificamente, né? Então, no livro em papel, embora também tenha a versão eletrônica, mas é um livro em papel, tá certo? No livro em papel, as revoltas de junho são muito importantes, mas elas não são a única coisa que está no livro, né? A ideia básica desse livro, em primeiro lugar, eu acho que isso é muito importante, ele não é um livro acadêmico. Não foi escrito para os meus pares da academia. Eu tentei me expressar de maneira que eu pudesse ser compreendido por muitas pessoas ou por um número muito maior de pessoas do que os meus colegas da universidade, né? Por quê? Porque eu acho que nós temos na universidade um processo de especialização que chegou num ponto que está se tornando estéril, né? Porque está havendo uma oposição entre a especialização universitária e o debate público. E nós não estamos conseguindo criar um campo entre essas duas coisas
para poder debater o país, que vá além das disciplinas universitárias e que não seja também simplesmente o debate partidário, entende? Não é o debate partidário, não é o da intervenção política direta para a defesa de um grupo, não é isso. Debater o país significa construir um campo em que, claro que você traz todos os conhecimentos da sua especialidade, mas que ele é mais amplo, em que você se permite falar sobre as especialidades dos outros, e os outros podem falar sobre as suas especialidades. Então, acho que essa é a ideia do livro. Então, política não é só sistema político. Se a gente não entende a economia, a gente não vai entender a política. Se a gente não entende o que está se passando na sociedade, a gente não vai entender a política, né? Então, o que eu tentei foi, usando dessa ideia, desse campo mais amplo, tentar construir uma arena e dizer, olha, eu acho que aqui dá para a gente debater. Acho que aqui é um campo. E Agora sim. Boa noite. Bem-vindos à gravação do programa Invenção do Contemporâneo Especial. Este programa inaugura um formato exclusivamente online. Teremos a participação de internautas que poderão enviar perguntas ao nosso convidado. Esperamos que vocês gostem desse novo formato e participem do chat com perguntas e colocações. Antes de começar, gostaríamos de avisar que, por motivos pessoais, não teremos a presença do professor Marco Aurélio Nogueira. Em breve gravaremos um encontro com ele e vocês poderão assistir em nosso site. Para discutir hoje o tema Ruas em Movimento, temos a presença de Marcos Nobre, que é professor de filosofia no IFISH Unicamp e pesquisador do SEBRAP. Autor de diversos livros como Dialética Negativa, Teoria Crítica e o mais recente, Imobilismo em Movimento, da abertura democrática ao governo Dilma. boa noite. Nós vamos começar, então, eu queria propor que você começasse hoje explicando a origem dos dois livros mais recentes que você acaba de lançar. O Imobilismo em Movimento, que é um livro tradicional, em papel, e um e-book, O Choque da Democracia, Razões da Revolta. Os dois foram publicados pela Companhia das Letras. Numa altura, logo no começo do livro, você chama esse livro eletrônico, esse e-book, de livro de intervenção. De certa forma, recuperando, pelo menos do ponto de vista, renovando, pelo menos do ponto de vista tecnológico, uma longa tradição, que pelo menos do final do século XIX, de livros que têm a vocação de intervir diretamente em alguma realidade social em ebulição. Eu gostaria, então, que você me dissesse se concorda com isso, ou o que aproxima os dois livros dessa tradição, ou o que os afasta, e falasse um pouco sobre o processo de criação desses dois títulos. Claro. Primeira coisa, agradecer a CPFL pelo convite e especialmente por poder inaugurar esse novo formato, que eu acho que é mais do que adequado ao tema e ao que eu escrevi, né? Então, acho que a tecnologia e as ideias estão indo juntas nesse caso. Eu recebi o convite da editora, da Companhia das Letras, para fazer esse livro que eu publiquei no final de 2013, chamado Imobilismo em Movimento, no final de 2012. E a partir daí eu me dediquei a escrever esse livro, a finalizar um livro que eu estava fazendo já fazia 6 anos, né? Durante as férias, né, acadêmicas, dava para trabalhar um pouco nesse livro e fazer a pesquisa necessária. E aí, esse livro, no formato, ele estava previsto para ser entregue à editora em junho. E também eu acho que essa arena vai fazer parte da nossa vida a partir desse tempo, dessas revoltas de junho. Não da maneira como eu coloquei, simplesmente é uma contribuição para alguma coisa que vai se formar em algum momento, né? Nós vamos conseguir voltar a debater o país de uma maneira mais ampla, que não seja a coisa de chamar o especialista X para discutir o problema Y, sabe? E que a gente já teve, né, no Brasil, e a gente pode voltar a ter, né? Não tem razão para não ter. Algumas das críticas que apareceram contra os movimentos sociais ou as revoltas
era de que elas perderam o foco, que elas deveriam ser mais focadas. Quando elas começaram a discutir muita coisa, perderam a sua força. Você concorda com isso? Eu acho exatamente o contrário. Porque eu acho que isso é uma incompreensão do que aconteceu. Claro, o que aconteceu ainda está em curso, a gente não sabe o sentido, mas isso eu acho que é uma incompreensão do que aconteceu. Porque a ideia de ter um foco único é uma ideia que pertence justamente a esse período da redemocratização brasileira. Então, se a gente for pegar o movimento das diretas já, ou do impeachment do Collor, todo mundo deveria deixar todas as suas divergências e todas as suas ideias e todas as suas reivindicações de lado para focar num único objetivo. Era a ideia de uma unidade forçada em que você deixa as diferenças de lado em nome de um objetivo comum. Isso caracterizou a redemocratização brasileira até o impeachment de Collor. As revoltas de junho, elas são exatamente o momento em que não há mais necessidade da unidade forçada. Ninguém precisa deixar em casa as suas opiniões, as suas diferenças com o outro que está do lado para poder ir para a rua. As pessoas vão para a rua com todas as suas diferenças. E isso é a grande novidade do que aconteceu em junho. Então, não tem mais palanque, não tem mais carro de som, não é organizado por nenhum partido, não é organizado por nenhum sindicato, não é organizado por nenhum governo. E não se dirige especificamente contra nenhum partido, contra nenhum governo, contra nenhum sindicato. Né? É simplesmente dizer, a democracia, do jeito que ela está funcionando mal. E ela é pouco democrática. Esse é o ponto, vamos dizer, não de unidade, porque eu acho que a gente não deve falar de unidade das revoltas de junho, mas a gente pode dizer um traço de união. O traço de união é aquele que, ao você colocar uma palavra do lado da outra, você altera o sentido das duas, porque elas estão unidas por aquele traço. Né? Então as revoltas de junho, para mim, são isso. Elas têm esse traço de união, de rejeição da forma pela qual o sistema político funciona hoje, e a exigência de uma reforma radical desse sistema político. Né? De uma reorganização desse sistema, de tal maneira que as pessoas possam expressar as suas diferenças de fato. Por quê? Porque esse sistema político não expressa as diferenças que estão presentes na sociedade entre as pessoas. Se ele expressasse, a gente teria